E aí, tudo bem? Eu venho falando sobre esse livro aqui, um livro de A.W. Kenyon, Um Novo Tipo de Amor, e é um livro que tem me feito refletir bastante a respeito desse assunto. E aí já estou entrando no meu ah, segundo ano estudando sobre esse assunto especificamente, e eu tenho visto que em muitos momentos da minha caminhada eu tirei um 0,5 nesse assunto. Em outros momentos tirei 3, em outros momentos tirei 5. E como eu tenho dito, é importante a gente fazer essa leitura acerca da nossa vida e entender que nós estamos em uma rota de crescimento quando nós decidimos seguir em frente. Então eu vou dizer, como disse o apóstolo Paulo, não quer usar isso como argumento, como desculpa, mas ele diz na sua carta aos Filipenses, né, eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, é uma decisão que todo filho de Deus deve tomar, seguir em frente e ajustar aquilo que nós sabemos que precisamos, e eu estou falando no quesito vida de amor. É um assunto bastante, eu diria, denso, mas que nós precisamos ir como quem come aquele mingau quente, né? Vai comendo pelas beiradas até chegar no centro do prato. Mas não é um assunto difícil de se entender e ao mesmo tempo também nós não podemos achar que o fato de não estarmos 100% nisso, eu não posso nunca tocar nesse assunto. De fato, eu não posso pensar que eu vou apenas fazer menção de trechos da Bíblia que eu pratico, porque tem muitos que eu ainda não compreendi, muitos que eu ainda não pratico, e eu não posso dizer que a palavra de Deus deixou de ser a verdade por causa disso. Ela vai continuar sendo a verdade, independente de eu praticá-la 100% ou não. Então é sempre bom a gente pensar que é um assunto que vale a pena se falar, porque mexe com a nossa estrutura, não sei com a sua, mas mexe demais com a minha estrutura, né? E aí eu vou ouvindo sempre as pessoas mais próximas e elas sempre vão ter o amor e a sinceridade de falar conosco, né? Nos ajudar a fazer essa avaliação de uma forma muito verdadeira e muito amorosa, tá? Então, eu peguei aqui alguns trechos das escrituras para que nós possamos pensar um pouco a respeito desse assunto, né? Então, como eu falei, uma vida de amor é importante para a nossa caminhada de fé e às vezes nós costumamos medir quem anda ou não anda em amor como se isso na verdade fosse responsabilidade nossa. Na verdade, a minha responsabilidade é avaliar se eu estou andando em amor ou não e crescer nesse aspecto, né? E ao mesmo tempo também é um assunto que está tão, eu diria, confuso na cabeça de muitos de nós hoje, e até cristãos, né? Porque hoje, se você repreende uma pessoa, se você repreende o seu filho, se você repreende um funcionário ou um colaborador, você não anda em amor. Então, para muitas pessoas, andar em amor significa você ser complacente, você ser leviano com muita coisa, quando na verdade não. Né? Então, eu gosto muito de um texto do livro de Provérbios, quando ele diz que leais são as feridas feitas pelos que amam, porém os beijos daqueles que odeiam, eles são enganosos. Então, muito provavelmente você e eu levamos duras repreensões, mas você pode ter certeza que isso chegou até a tua e a minha vida por alguém que nos amou. Mas aqueles que estavam sempre nos beijando, nos bajulando, então eu sempre tive minhas reservas, minhas dúvidas em relação a isso. E eu digo que tudo tem que passar pelo teste, pela prova do tempo. Então o tempo vai mostrando isso para nós, né? Então, sempre que eu encontrei alguém que me trouxe uma repreensão, a princípio muito dura, eu consegui identificar essa pessoa, ela me ama, porque ela dedicou esse tempo para se importar comigo, pensar a meu respeito e me trazer uma reflexão acerca de uma atitude minha. Então eu consigo fazer essa leitura. E aí é importante a gente parar e pensar a respeito disso, né? O fato de repreendermos não significa desamor, muito pelo contrário. Quando nós, de fato, deixamos de ter importância para outras pessoas, você pode ter certeza que a primeira coisa que vai faltar é repreensão, ou disciplina, ou correção, ou vamos mudar essa palavra, né, para ajuda. Essas pessoas, quando elas se cansam de nos ajudar, porque elas percebem que aquilo que elas dedicam tempo para nos orientar não entra no nosso coração e na nossa alma, vai chegar um momento que elas vão se cansar. Então eu não quero estar sem disciplina. E o livro de Hebreus capítulo 12 fala a respeito disso, né? Ele diz que se nós estamos sem disciplina ou sem correção,
nós somos bastardos e não filhos. Então, gente, pensa um pouco sobre isso. Bastardo é um filho de todo mundo, ou seja, ninguém sabe quem é o pai, e é uma pessoa que não tem nenhum tipo de orientação ou de instrução. Por quê? Porque quem é o pai? Quem se importa com essa pessoa? Né? Então, estou usando um exemplo muito simplório aqui, me permita usar. Né? Mas eu não sou bastardo, nós não somos bastardos, nós temos um pai. E o pai que ama, ele disciplina, ele orienta, ele traz uma repreensão saudável porque ele quer nos ver no caminho correto. Então esse equívoco sobre amor, ele existe, infelizmente. Nós precisamos olhar para isso à luz das Escrituras. Então, tem um texto muito bom também no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 27, versículo de número 6. Eu quero ler isso aqui com vocês, e aí eu acho que é interessante a gente parar e pensar um pouco a respeito disso, porque ele vai trazer luz sempre, né, para a nossa vida. Né? Eu mencionei aqui, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então eu preciso estar atento a conseguir enxergar o amor naquela repreensão que chegou para a minha vida. Um pai faz isso com um filho. Tá? Um outro texto também, ainda no livro de Provérbios, capítulo 13, Provérbios capítulo 13, o versículo é o de número 24, Provérbios 13, 24, diz assim, olha, o que retém a vara aborrece a seu filho. Tem uma versão que diz, o que retém a vara odeia a seu filho, mas quem o ama cedo o disciplina. Então, a disciplina, ela está diretamente associada ao amor. Mas, como eu disse, hoje isso está tão deturpado que as pessoas não conseguem entender, elas não conseguem enxergar dessa maneira. Então, eu me lembro de um amigo que ele é carioca, e esse rapaz eu conheço desde aí, acredito que uns 5, 6 anos de idade, e ele veio morar aqui no Distrito Federal. Nos encontramos recentemente na igreja, batemos um papo, e aí começamos a conversar sobre o pai dele. Ele se chama Gabriel Chianca, e o pai é Cláudio Chianca, que nós carinhosamente chamamos de Calxante. Calxante é uma figura única, é uma pessoa extraordinária, que não muda, ou se muda, muda sempre para melhor, né? Mas aquela pessoa sempre muito verdadeira, muito... A minha avaliação sobre Calxante é que eu olho para ele e eu vejo austeridade, aquela pessoa austera, mas eu não estou falando no sentido grosseiro da palavra, eu estou dizendo que Calxante, eu olho para ele, aquela pessoa que parece que está escrito nele, disciplina, mas é uma pessoa extremamente amorosa. E aí eu me lembro de conversando com o Gabriel, e aí ele comentando a respeito do período de faculdade, quando ele foi morar na faculdade, e ele disse que quando chegou o período de férias, ele estava em casa, passando férias, e aí disse que um dia o pai cruzou com ele em casa e falou, rapaz, mas estava tão bom quando você só vinha para casa no final de semana, agora eu tenho que ver você todos os dias aqui em casa, pelo amor, né? Pelo amor, como diz em São Paulo, né? Aí já é um acréscimo meu. E aí eu falei assim, cara, teu pai é uma onda. Aí ele falou assim, pois é, Marcelo, mas cara, daquele jeito dele, mas o meu pai, ele nos criou para voar. Eu peguei aquilo, criar filhos para voar. Ele disse uma outra coisa interessante também, ele disse, mas em todas as palavras do meu pai sempre houve muito amor envolvido. Gente, aquilo me tocou profundamente. O fato dele ser austero e dele ser firme com os filhos não fez com que os filhos não enxergassem tanto amor envolvido em cada palavra. E aí eu gostaria que nós pensássemos a respeito disso. Consiga enxergar o amor envolvido em cada repreensão que chega na tua e na minha vida. E eu tenho certeza que nós vamos valorizar mais esses momentos, porque eles serão momentos de crescimento. Então não vamos ficar com essa ideia equivocada de amor, essa coisa que alisa todo mundo e que aceita tudo, e que, enfim, eu posso amar uma pessoa andando no erro, mesmo não concordando com o erro dela, mas eu só preciso conseguir enxergar o amor envolvido nas palavras, mesmo quando elas chegam em forma de repreensão, porque é exatamente isso que acontece. Quem nos ama vai nos disciplinar, e vai nos disciplinar por amor. Então pensa sobre isso, e aí a gente volta a conversar outra hora. Até mais.